escuta Eno, da parte 3 do Panotone. Exatamente. Olha, é fogo, hein? O negócio é louco. Tem que ter estômago para aguentar o Ottoni, né? Tantas contradições. Vamos lá. Então vamos seguir, gente. Bora, vamos começar. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos começar essa parada aqui e vamos começar a desbancar essas mentiras. Bora. O avião cair, porque eu não gosto do piloto, porque eu tô dentro do avião. E o senhor até ora por ele, né? Claro que eu oro pelo Lula. Pelo amor de Deus, eu tenho que orar pelo Lula. Não. Eu tenho que interceder pelo Lula. Não. Pelo amor de Deus. Outra coisa, se eu tô falando que não é o pastor Fábio Pimenta. Se eu não consigo orar por alguém, é porque o meu nível de repulsa, eu nem vou falar ódio, de repulsa é tão grande que impede o cumprimento da minha missão. Então... Gente, esses caras aí, o que me parece mais desses caras é que eles nunca leram a Bíblia, né? Parece que eles não sabem nada de Bíblia. Até as pessoas que não são de igreja, que nem eles, sabem mais do que eles de Bíblia. E o próprio Jesus, ele disse que antes de alguém apontar pro irmão, ou orar por ele para apontar algum erro, qualquer coisa assim, você tem que tirar a trave do seu olho. Se você tiver se você for dar, isso tá lá em Mateus, já tem isso aí, no Sermão da Montanha. Se você vai dar uma oferta para alguém, para Jesus, né, uma oferta a Deus, né, no caso, se você for dar uma oferta, primeiro você tem que fazer as pazes com o teu irmão, você não pode ter ódio para fazer a oferta, é tudo escrito lá. Eles são um bando de gente que nem entenderam a Bíblia ou distorcem porque querem mesmo, sabe? Tudo errado. Então, tá em Mateus 7 lá, 5, 7, alguma coisa assim. Porque, independente do que o pastor Fábio pensa, eu penso que eu sou obrigado a orar, a não ser que Deus diga para mim o que disse para Jeremias: não ore mais por esse povo, porque eu não ouvirei. Como Deus não me disse isso, eu oro pelo traficante que me pede oração, mas eu não fecho com o tráfico dele. Eu oro pelo Lula e não aceito a corrupção dele. Viu, deputado? Mas é o seguinte, a Bíblia manda orar, né? Mas não fala que tipo de oração a gente deve fazer. Oração não é macumba, pastor. Não. Então só pode ser pro bem. Nem sempre pro bem. Não. Porque nós temos vários salmos imprecatórios. Sim. Que quando o salmista ia orar, ele orava condenando as práticas da liderança. Bom, então só para retomar esse absurdo que ele tá falando aqui, tá? Esse pastor aqui é um pastor que não conhece a Bíblia, tá? Ele é totalmente alienado, porque o que ele tá falando é do Antigo Testamento. Jesus jamais ensinou qualquer tipo de oração de ataque. Não existe. Jesus ensinou a orar. E a primeira coisa que ele falou que você não pode orar em público. A primeira coisa. Ele falou para você entrar no seu quarto, em secreto, para que o teu pai, que estiver em secreto, te honre em público. Essa foi a primeira coisa que Jesus ensinou. Depois Jesus ensinou como orar. E na oração de Jesus, que é aquele quase Pai Nosso que todo mundo ora, lá está escrito que você deve perdoar as ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, assim, tudo errado, tá? O cara não fala nada com nada. Liderança e afirmando que Deus iria destruir aquele tipo de liderança. Sim. Quando esse texto é usado ali, quando Paulo fala para orar pelas autoridades, olha o cenário em que o povo mas isso cristão nunca foi oração, estava. Pastor, isso foi palavra profética. Então, mas veja bem. Não, mas veja oração bem. É intercessão. Palavra profética é outra. Não. Eu posso liberar aqui uma palavra profética de que esse governo corrupto cairá, de que ele vai pagar tudo o que ele tem feito contra essa nação. Eu posso falar. Agora, na hora de orar, eu tenho que dizer: Senhor, tome esse homem em tuas mãos, revela-te para ele, mostra o mal que ele... Não é, caso alguém creia nisso, mostra o... Mostre o mal. Olha a oração desse pastor. Mostre o mal que ele está fazendo. Então você tem que voltar lá no capítulo... Eu não lembro o capítulo agora. Mateus 7 lá, Mateus 5, 7, alguma coisa assim. Eu não lembro se é nessa parte que tem a da trave. Retira a trave do teu olho antes de apontar para os outros. Como é que você pode apontar para o irmão tendo uma trave enfiada no seu olho? Olha o nível isso aí não é pastor, gente. Nem aqui, nem em lugar nenhum.
mostro mal, mas eu tenho que orar pra ele. Não, eu Orar vou igual o pastor Tupirani lá veja do Rio bem. de Janeiro, né? Não, eu vou fazer a oração de Paulo. Não, o pastor Tupirani viu lá do pastor Não, eu Tupirani vi, do Rio. mas a minha oração é igual a oração de Paulo. Vou entregar esse cara na mão de Satanás pra ver se pelo menos salva a alma. Porque o Oração de Paulo. Só tem uma oração, ignorante. Que é a oração que Jesus ensinou. Só tem essa, não tem outra. Paulo não é Jesus. corpo já está condenado. Mas não quando era Paulo, só, era só não, mas quando Paulo falou isso, cara rejeita a graça. mas o mesmo Paulo que disse isso sobre uma pessoa que não era autoridade, diante de uma autoridade, ele chama de parede branqueada, que era um palavrão. Gente, eu quero agradecer aqui imensamente uma pessoa que é muito especial para essa live, que está sempre atenta às necessidades dessa live, ele sempre me liga, preocupado, vê se está tudo ok, que é o Marcos, tá? O Marcos é um querido aqui da live e ele acabou de mandar nada mais, nada menos que 20 assinaturas pro canal, gente. Ele acabou de dar 20 assinaturas de presente pro canal e eu agradeço muito, 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 muito. Marcos, um beijo no teu coração, mais uma vez, muito obrigado, tá? E por favor, gente, quem recebeu a assinatura do Marcos, mantenha a assinatura, tá bom? Não custa caro, são R$4 por mês, 4 e pouquinho por mês, não é por dia, não é por semana, por mês, R$4. Então mantenha a assinatura, tá bom? Ele tá distribuindo um monte de assinaturas de presente. Marcos, mais uma vez, um beijo no teu coração, querido, obrigado por tudo. Um palavrão, parede branqueada, alguém chega nele e fala assim, rapaz, você não sabe de quem que você tá falando? Ele falou, quem é? O sumo sacerdote botou a mão na boca e disse, me perdoe. Não, mas aí Peraí. é o extremo Eu não religioso, sabia, né? que eu estava diante do sumo sacerdote, que é o príncipe do povo de Deus. O que ele está dizendo é o seguinte, o mesmo comportamento que ele teve em um caso isolado, né? Em que ele disse, entrega isso aí para Satanás e tal, porque o cara estava em pecado na igreja. Não é que ele estava em pecado. É que ele era uma resistência à pregação que o apóstolo Paulo fazia. Então, pastor, às vezes as pessoas entendem a gente de modo errado. Eu sei que tem muita gente xingando o senhor aqui. Sim, normal. Normal. Chamando de traíra, de não sei o quê. E se a maioria são crentes, tá? Eu estou respeitando a sua posição. Agora, Claro. o que eu falei aqui, da última vez que eu vim, é que é o seguinte, um cara... Atenção, que depois que o pastor Fábio Pimenta falar, eu tô desafiando alguém falar por que eu sou traidor. Leia aí. Não, eles estão te xingando aqui. Não, xingar não. Apóstata... Me diga por que eu sou traidor. Eu quero um só. Vamos lá, me diga, eu tô desafiando aqui. Ele falou que o senhor botou de lado. Vamos lá, coloca o nome e diga por que eu sou traidor. Mudei de lado o quê? Eu continuo defendendo a família contra o aborto, os nossos princípios, mas eu não tenho bezerro de estimação, rapaz. Me respeita como homem de Deus, rapaz. Eu não vendi a minha alma pra ninguém, não. Eu defendo os valores. Eu não defendo erro de homem, é falha de homem. Onde é que vocês estão? Vocês são igreja do Senhor. Se alguém falar mal do Senhor Jesus Cristo, vocês vão ficar calados. Mas se falarem contra Bolsonaro, vocês se levantarão como se fossem demônios. Quem vos ensinou a ter tanto ódio em vosso coração? Quem ensinou a igreja a odiar desse jeito? Meus irmãos. Tem um pastor na frente dele. Ele não tá nem entendendo o que ele tá falando, ou ele esqueceu. O pastor que tá na frente dele de cabelo branco, ele simplesmente disse que ia fazer uma oração pra entregar não sei quem pro demônio. Os caras são... Esse podcast só tem lunático. Os caras não falam nada com nada. Irmãos, alertem-se. Nós somos crentes. Nós somos servos do Deus vivo. Quando eu não oro pelo presidente de uma nação, eu estou bloqueando as bênçãos de Deus sobre a nação. Eu não estou pedindo para que vocês digam, Senhor, oh Jesus, trata o Lula bem, cuida do Lulinha. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo, entrega a Lula nas mãos de Deus. Pelo menos isto, para que o céu se abra sobre esta nação. Porque quando eu não oro pelo presidente, eu não oro pela nação. É só isso que eu estou tentando alertar vocês. E no mais, me diga onde eu traí. Aonde eu traí a minha consciência, aonde eu traí a igreja, aonde eu traí os nossos valores, meus irmãos. Simplesmente eu estava carregando um ódio que eu não carrego mais. Simplesmente eu me... Ô Tony de Paula, eu acho que você esqueceu que Jesus é segundo plano. Para bolsonarista, é Bolsonaro e Jesus embaixo.
Otônio de Paula, não seja hipócrita, Otônio de Paula. Não seja hipócrita, não se faça de sonso, Otônio de Paula. Você sabe muito bem que o bolsonarismo nunca colocou Jesus antes de Bolsonaro. Ou você é burro, ou você tá aí só como um sonso. Porque você sabe a verdade. Nunca foi por Jesus, nunca foi por valores. Foi simplesmente por uma questão reacionária, por uma questão de odiar pobre e tudo, e quererem uma ditadura militar novamente no país. Foi só por isso. Extremistas. Nunca foi por Jesus. Jesus é só pretexto. Eu me vi mais bolsonarista do que cristão. Foi só isso. E nisso, essa é a minha culpa? Essa é a cruz que eu devo carregar? Então a carregarei com toda a consciência. E outra coisa, que o eterno Deus me pese em balança fiel. Se eu cometi algum erro moral, se eu cometi alguma falha inescrupulosa contra quem quer que seja, que o Eterno me arranque esse mandato, porque quem me deu esse mandato foi Deus. Não é urna eletrônica que vai me tirar um mandato, quem tira é Deus. Se eu perder essa eleição, vocês saberão, foi Deus, não foram vocês. O último que falou isso foi Bolsonaro. E tá preso. Viu, Tony? Só pra te lembrar. O último que falou que era Deus que ia tirar, tirou e ainda botou na cadeia. Ô, Tony de Paula, se você fosse pastor e se você tivesse minimamente preocupado com a palavra de Jesus ser disseminada no mundo, você jamais diria que o teu mandato foi Deus quem deu. Não existe nada nas escrituras sobre isso. Pelo contrário, quando Jesus foi confrontado com uma moeda para pagar os impostos, para pagar o que deveria ser pago, Jesus falou: de quem é a cara que está aqui nessa moeda? É de César. Aí ele diz: então dai a César o que é de César. Ele não veio para cá para saber de política. Ele veio para cá para a salvação das pessoas. E ele foi bem claro quando disse: o meu reino não é deste mundo. Ele nunca fez questão de reinar aqui. Ele disse que o reino dele é de outro mundo. O meu reino não é deste mundo. Então tu tá falando de uma grandíssima de uma merda que nenhum pastor deveria nem chegar perto de falar. Falou bosta. O último que falou isso tá preso. Foram vocês e não foi ninguém, foi Deus. É isso. Ô, deputado, na sua Deixa visão... eu justificar lá só. Não, o pastor, tu disse que não ora pelo Lula, pastor. Não, eu disse Não, que você não tá ora. botando pilha nele. Depois dessa fala aqui do pastor Tony... Não, o pastor Tony, ele tem a visão dele. Eu tenho a visão minha. Eu acho que o senhor vai voltar atrás. Não vou voltar atrás. Não, eu não volto atrás, não. Não, depois disso aqui, eu votaria. Eu tô pregando pra turma que xingou ele. Eu não xinguei ele. O senhor e o senhor me respeitam. Eu não xinguei ele. Quem xingou foi os caras aqui. Viu? Quem xingou foi os caras aqui. Não tem nada a ver com isso. Mas tem gente aqui falando, esse pastor tem meu respeito, esse deputado, agora sim falando. Não, mas tem a maioria aqui, ó. É traíra aqui, tá xingando de novo. Tá. Então, não tem nada a ver com isso. Vê aí, Fábio. O que eu justifico Por que aqui. eu sou traíra? Vê isso. Então, Não mas tem, eles não não tem. colocam, eles só. A frase que alguém colocar aqui, eu vou ler. O que eu penso. Não, mas tem gente aqui, ó. Deputado, o senhor tá certo. Ele não pode generalizar em dizer que são os crentes. Tem muita gente aqui, tudo. Não, isso é verdade. Quando eu falo aqui os crentes, eu estou generalizando, mas eu sei que tem muita gente equilibrada. Tem aqui, ó, todo apoio ao Antônio de Paula. Tem um monte de gente aí xingando. Mas tem gente aqui... Preciso saber que isso é tudo uma nojeira, nojento, não quero mais ouvir, e não sei o quê. Mas tudo bem. Mas não sai daí. Não, ele tá aqui, tá com quase daí, 600 pessoas aqui. Aproveita e deixa o like aí agora. Você que chegou no nosso canal, tá ouvindo o pastor Antônio de Paula. Vamos derrubar o senhor porque... Quem é de esquerda pode dar o like também? Pode dar o like. Você que é de esquerda, dá o like aí. Você chegou aí, tá envolvido no nosso podcast. Quem vota no Lula também pode dar o like? Pode dar o like também, que vota no Lula, entendeu? Então, a minha justificativa aqui... Não volta atrás, eu não vou orar porque é um negócio meu. Eu já falei
que eu não oro pelo Lula. E outra coisa, eu tenho as minhas convicções porque eu não oro por esse cara. Esse cara é um cara que diz que rejeita a graça. Ele não quer Nem ser pra salvo. Deus se revelar pra ele, pastor? Não. Se eu se revela pra Lula, viu? salva Lula, isso Viu? Aí é uma coisa o senhor consegue individual orar dele. assim ou não? Não, tudo bem. Então tá, nós já, não então já estamos tá bom, falando pastor, aqui. então já tá bom. Pastor, então o senhor consegue nós não orar, estamos pastor. falando aqui de questão de salvação. Não, então não. Nós estamos falando aqui de questão ideológica. Não, mas olha só, se o Um senhor cara que consegue vai na fazer macumba. essa oração, então o senhor consegue Então, o cara orar que por vai na ele. macumba de manhã. Amém. E à noite diz assim: não é bem assim. A macumba. Pastor, e o cara que vai na igreja e Errado. faltando 3 dias pra eleição, Errado. consagra o Brasil a Nossa Senhora. Não, é errado. Todos não tá esses errado, caras. mas só que o senhor ora pelo Bolsonaro, pastor. Quem disse que eu oro pelo Bolsonaro? Ah, então tá. Então... Rapaz, eu não oro por política. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô tão decepcionado com política que eu não oro por político nenhum. Rapaz, eu não vejo solução pro Brasil na mão de político. Só uma perguntinha pro pastor. Depois desse podcast aí, pode ter certeza que ninguém fará questão da sua oração, tá? Por favor, não ore por ninguém. Será um alívio. Não faça isso. Não necessita, tá? Político hoje, não, porque não, os mas não tem políticos mesmo, entram. não. Veja bem, Não. eu Essa solução confio é o em Senhor. Deus. É o Senhor, Eu estou confiando em Deus. Se vocês acharem que o Brasil vai mudar, porque o Brasil, desde a redemocratização, esse sistema viciado político, que os políticos têm boa intenção, quem entra lá, não, eu vou entrar para mudar aquilo ali. Não muda porque é um sistema político viciado em que o camarada entra lá, ele precisa de um partido para eleger. O senhor se elegeu sem partido? Não. Se eu disser assim, a partir de hoje, eu vou ser candidato a deputado. Se eu não entrar num partido, eu não consigo ser deputado. Para mim ser um político, eu tenho que... Pra mim ser... Ai, meu Deus. O pessoal quer falar de política, não sabe nem o português. Pra mim ser um político. Ai, pastor... Primeiro português, depois opinião. Ai, pra mim ser político, ser pastor, gostar de Deus. Ai, meu Deus do céu. Ô, pastor, deixa eu te falar um negócio. Você tá insatisfeito com a política? Vai pra política. Agora, tá falando tanta bosta aí. O sistema proporcional de cadeiras é extremamente importante pela representatividade. Se você quer voto direto, você tem que ser senador ou presidente, querido. Vai estudar. Meu Deus do céu. O sistema proporcional de deputados é justamente pelo sistema representativo. Pelo amor de Deus, é um grupo de pensamento. E outra coisa, se só as pessoas que tivessem o voto direto entrassem no parlamento, só os milionários conseguiriam. Quem tivesse a maior campanha ganhava. O sistema proporcional é justamente para deixar o esquema mais democrático, para as minorias poderem ter pelo menos alguns representantes lá no parlamento. Como fala bosta. que eu tenho que entrar num partido. Quando você entra em um partido, o partido tem um dono. Vamos falar a verdade. O Brasil, o PL é de quem hoje? Do Valdemar Costa Neto. Sempre o foi. Valdemar Costa Neto estava envolvido no lamaçal. Sim. Você já sabe bem disso aí. Porém, Bolsonaro justificou ele. Né? O poder e grande não glória. tem justificativa. Hoje é o maior patriota que existe no Brasil. Não, então, Por quê? Não. Mas é verdade. Isso aí eu concordo. O Rubens falou assim: ai, o Vitor quer corrigir todo mundo. Não, eu só corrijo bolsonarista, ignorante. Eu não corrijo ninguém além dos bolsonaristas. Sabe por quê? Porque foram os bolsonaristas que ficaram falando que o Lula era analfabeto, não era? Não foram vocês que começaram com isso? Ai, fulano é analfabeto, fulano é analfabeto. Não foi isso? Então agora eu tô mostrando quem é analfabeto. São vocês. Vocês é que são os analfabetos. Irmão, só tem dois que justificam na Terra: Jesus e Bolsonaro. O cara pode ser o corrupto que for. Se Bolsonaro botar a mão, ele vira patriota. Eu não acredito na política brasileira. No sistema que vive hoje, não haverá mudança entre quem entrar lá. Ô pastor, tudo que o senhor viu aqui do pastor Antônio de Paula, se ele fosse do Paraná, o senhor votaria nele para deputado federal? Não. Não votaria. Por que não? Não votaria. Olha, a Mara Petroviski, querida, ela acabou de enviar aqui 100 estrelinhas. Um beijo, querida. Obrigado pela sua força, obrigado pela sua ajuda, viu, querida? Um beijo. Rubens, se você tá falando que eu não sei nada, o que você vai fazer agora? Você vai pegar esse telefone aqui, ó, esse aqui, você vai me ligar ao vivo, tá? Você vai me ligar e aí você vai mostrar que eu não sei nada. Simples assim. É só ligar aqui. O que você sabe? O que você acha? Hein?
Hein? Hein? O que você acha de me ligar aqui agora? Hã? Tô aguardando aqui. Aí o Rubens vai mostrar que eu não sei nada, pô. Rubens, liga já. Liga já. Não fica aí. Não fica aí nessa de covardia. Vira homem e liga. Liga já. Tá? Liga já. Tá bom? Liga já. Votaria porque eu não acredito mais na política. Então você Eu vota não mais em vou ninguém. votar mais em ninguém. A partir de agora eu não voto mais em ninguém. Eu não acredito na política. Eu não estou falando na pessoa. Não, eu sei disso, Não agora vamos eu sei discutir a disso. pessoa. Eu sei. Do Mas pastor. nunca é pessoa aqui. Porque pastor. se nós formos discutir pessoa, nem não. conheço ele, nem Não, ele me conhece. não é Agora, pessoa. a política, hoje eu não vejo solução nela. Porque, veja bem, o deputado Ottoni, ele vai lá, ele faz um projeto. Esse Perceba que ele fala que a política não funciona. E qual é a... Então fala a solução. Era só essa pergunta que eu queria fazer pra ele. Tá bom, então qual é a solução se a política não funciona? Cara, é muita ignorância, é muito... O cara quer minimizar, né, uma coisa complexa, né? Ele não entende que hoje, se ele é pastor hoje, é porque a política permitiu. O cara é muito burro. O cara não consegue entender que ele só tem o direito de ser pastor hoje porque a política assim permitiu. Porque a luta política criou leis. Porque nós não temos mais uma ditadura. Cara, é muita ignorância. O cara, meu, é incrível, cara. Esse projeto não é ele que vai aprovar. Ele vai ter que passar por 513 deputados. Depois vai ter que ir lá para 81 senadores. E tu quer o quê? Que ligue pra tua casa e perguntasse se foi aprovado ou não? Isso é democracia, ignorante! Puta, ele acha ruim. Passar pela Câmara, ele acha ruim. Aí começa o jogo político, e nesse jogo político há interesse, aí vai lá pra mão de quem pode sancionar, que é hoje seria o presidente Lula, o cara vai vetar não sei o quê, depois vai voltar para a Câmara, mas tudo ali roda no interesse, na grana. Então eu não acredito na política brasileira. O senhor tem razão. É só a igreja que não rola pela grana, né? Tudo é grana, né? Aí tu generaliza, né? Todos os deputados lá são da... Não, não são. Os deputados que gostam do dinheiro é o Sóstenes Cavalcante, é o Jordi, é o Bolsonaro que vende joias. Esses gostam, mas tem muita gente boa lá. Tem muita gente honesta lá, que luta de verdade pela liberdade, inclusive da sua igreja. E olha que coisa estranha. Foi a esquerda que lutou pela liberdade religiosa. Olha, que coisa, não... Tem razão. Mas tem uma esperança pro Bolsonaro agora que... Eu tô lá e eu sei O disso. senhor sabe. Eu tô lá, eu sei disso. O senhor vai lá com uma boa intenção. O senhor, eu não estou falando da sua honestidade ou não. Uma O senhor andorinha entra só lá, não faz não verão. vai fazer. O líder do seu partido lá vai chegar e vai Não falar: é fácil, não. Você vai ter que votar em fulano. Se você não votar... Votar ni fulano. Puta, tá bom, viu? Olha, a igreja dele tem vamos ver se alguém coloca um professor de português lá no altar com ele, lá quando ele for fazer alguma coisa. Cara, você tá fora do partido. Os Mas caras eu vou expulsam do afirmar partido. aqui uma coisa, Deus tem desistir do país misericórdia é nessa... Não, eu não estou desistindo. Leandro, Mas eu desistir não é pior. acredito que por meio político Não, vai mudar. Eu acredito... Então é por qual meio, cara? Fala, qual meio é então? Qual é o meio que você quer? Se não é pela política, é pelo quê? Vai, eu tô esperando você falar de ditadura militar, vai. Fala aí, vai, vamos lá, vai, quero ver. Pastorzão, o senhor está repetindo, e louvado seja Deus pela sua resposta. O que os nossos pais na fé sempre disseram: a nossa esperança é o Senhor. Senhor. Os políticos evangélicos, que lá estão alguns, não é? Ou A nossa esperança é o Senhor. Mas eu, como pastor, vou me candidatar porque 50 conto na minha conta é bom demais. Porque viver com carrinho... E detalhe, tá? O Ottoni de Paula, ele gosta tanto do Senhor que ele vai colocar o filho dele pra política. Olha aqui, ó. Agora quem dá palestra é o filho dele, ó. Aqui, ó. Lá no Complexo da Penha, eu decidi levar a causa da favela como a minha causa. O maior instrumento que de fato enfraquece o crime dentro dela. Que é o quê? O fuzil? Não. Que é o quê? Uma AK-47? Não. Um 556? Não. É o quê? É projeto social. É política pública. Aguardem que vai vir o Minimin por aí, tá? O Minimin
Logo, logo vai estar aí pra vocês votarem, tá? É o Ottoni e o Mini Ottoni. Aqueles que têm moral estão lá apenas para fazer resistência. Resistência. Para que a coisa não piore ainda mais. Agora, mudança? Esquece, meu irmão. Jesus falou que o mundo jaz no maligno. Mas a mesma Bíblia, aliás, que diz que o mundo jaz no maligno, o mesmo Cristo disse. Ô Rubens, se tu puder ler os meus lábios aqui, ó. Se tu puder ler meus lábios aí, tá bom? Tá dado o recado. O mesmo Cristo diz que nós somos o sal da terra. Pega uma carne e deixa no tempo, ela vai ficar podre. Pega a carne, unta de sal, ela vai ficar podre? Vai. Mas vai levar mais tempo. Por quê? Porque o sal, ele não impede o apodrecimento, mas ele retarda o apodrecimento. A nossa missão na política não é impedir o apodrecimento, porque a profecia final tem que se cumprir. Mas é resistir até que Jesus volte, amigo. É isso que nós vamos fazer. Mas o pastor não corre um risco de nós vivermos em um país de um jogo de cartas marcadas de esquerda e direita ser os dois lados da mesma moeda? Não, sim, você... Alguém entendeu isso aqui? Alguém entendeu isso aqui? Alguém entendeu? Ai, mano, é muita perguntinha. Eu acho que ele decorou isso pela vida inteira e ele queria usar isso em algum momento da vida dele e falou essa bosta aqui, ó. O maligno... O mesmo Cristo disse que nós somos o sal da terra. Pega uma carne e deixa no tempo, ela vai ficar podre. Pega a carne, unta de sal, ela vai ficar podre? Vai. Mas vai levar mais tempo. Por quê? Porque o sal, ele não impede o apodrecimento, mas ele retarda o apodrecimento. A nossa missão na política não é impedir o apodrecimento, porque a profecia final tem que se cumprir. Mas é resistir até que Jesus volte, amigo. É isso que nós vamos fazer. Mas o pastor não corre um risco... Olha lá, agora, ó. Esse pastor que vai falar agora aí, presta atenção no que ele vai falar. Ele decorou essa frase, ele ficou 8 anos decorando essa frase para usar hoje aí no Ottoni. Ele vai falar assim: hoje eu vou fazer a pergunta retórica que ninguém responderá. Olha lá, é uma pergunta que não tem pé nem cabeça, não tem solução, não tem pergunta, não tem nada, olha lá. Risco de nós vivermos em um país de um jogo de cartas marcadas de esquerda e direita ser os dois lados da mesma moeda? Não, sim, você tem hoje o Bolsonaro. Cara, que bizarrice, mano. Que merda, velho. Puta que... E você tem hoje o lulismo. Ambos se alimentam. Lula precisa de Bolsonaro de alguma forma e Bolsonaro precisa de Lula. Tanto aquela frase do Eduardo Bolsonaro dizendo... Ah, o Lula precisa do Bolsonaro? Desde quando? O Lula precisa do Bolsonaro? Então tinha Bolsonaro lá em 2002? Tinha Bolsonaro em 2006? Tinha Bolsonaro em 2011? Por que Lula precisa de Bolsonaro? O Bolsonaro ganhou a eleição porque não tinha o Lula. O Lula voltou, ganhou. Desde quando o Lula precisa do Bolsonaro? Não entendi. É bom ter Lula livre, é só dar aí o Google, né? É bom ter Lula livre porque vai acender aquela polarização que fez com a Dilma Rousseff e tá aí lendo engano, porque não era bom ter Lula livre, né? Então, os polos, eles se atraem porque eles se retroalimentam. É por isso que eu quero sempre dizer pro nosso povo aqui o seguinte: pensa. Não acredita em nada que vem formatado, enlatado, pesquisa, dá o Google, internet tá aí para isso, tá certo? Veja quem é fulano, veja quem é Beltrano. É isso, para quê? Para que a gente não seja nem jumento e nem gado, para que a gente tenha uma opinião construída, tá certo? Construiu de que o Ottoni, ele é traidor? Construiu. Por quê? Não, porque eu fiz uma pesquisa e tá aqui, ele é um traidor, ele é um bandido, mas pesquisou. Não veio enlatado para essa pessoa, tá certo? Então é isso que eu tô simplesmente aqui propondo. E para a igreja, é que ela volte ao seu papel de igreja, não é? Porque hoje nós chegamos ao seguinte ponto, Fábio. Jesus salva, mas Bolsonaro me valida. Misericórdia. É isso aí. Ou seja... A pessoa pergunta: vem cá, você é salvo? Sim, graças a Deus. Eu aceitei Jesus como meu salvador. Amém, glória a Deus. Você vota em quem? Eu voto no Lula. Não, irmão, então o irmão não pode ser crente. Como é que o irmão é crente e vota no Lula? Não. Mas é coerente ser crente e votar no Lula? Cara, deixa eu só lhe dizer, coerente ou não... Cara, olha o
papo dos pastores. O outro pastor acha que é uma incoerência a pessoa votar no Lula sendo crente, mano. O Lula nunca usou um altar ou um púlpito para fazer campanha. Diferente de todos os vagabundos bolsonaristas que sempre utilizaram a igreja para conseguir o que queriam. O Lula é o mais religioso de todos. É o Lula. Pera aí, gente, tem um cara me ligando aqui. Deixa eu ver quem é. Alô? Oi, Vitor. Oi? Esses pastores de puta. Pera aí, tá falhando muito seu telefone, querido. Você tá numa internet boa aí? Pera aí. Tá me escutando direito? Tô te escutando normalzinho. Então vai, manda bala. Esses pastores são um bando de filho da puta. Cara, eu fico doido como existe tanta gente idiota pra acreditar numas pessoas dessas. É demais, né, cara? É assim, os caras pegam a Bíblia, destroem a Bíblia inteira ali na nossa frente ali. Cara, eles não entendem nada de Bíblia. Que são caras... Aí eles usam a Bíblia para a política, para roubar os outros, para roubar os fiéis, e ainda querem estar certo. Exatamente. E detalhe, para eles o mundo só pode ser salvo por Deus, mas eles se candidatam. Pois é, mas eles se dão o prazer de dizer que eles vão salvar você, que eles vão nomear alguém. Exatamente. Não, é exatamente isso, cara. Eu tenho a mesma indignação sua. Eu vejo seu programa direto aqui pelo YouTube. Mas deixa eu te falar, cara, esses caras já encheram o saco tanto de uma vez que Deus me livre do que eu tô. É porque eu sou católico, sabe? Não sou praticante. Sim. Mas nasci na religião católica. Mas deixa eu te falar, tanto da igreja católica quanto como pastor, eu já vi tanta merda que pra mim, cara, desculpa eu estar te falando isso ao vivo, é porque não existe uma coisa dessa, cara, eu não sei tamanha demência. Exatamente, assim, o que a gente precisa fazer, eu acho que o que é melhor hoje em dia pra quem quer ter uma religiosidade é falar pra pessoa, cara, leia a Bíblia e pare de frequentar esses lugares. Porque eles nunca leram. Exatamente. Eles só ficam lá, recebendo as orientações do pastor, sem saber exatamente o que está escrito. E dando dinheiro pro pastor, e o pastor recebendo, e ele vai na orientação do pastor e acabou. Exatamente. Então é isso que acaba com tudo, né? Não é a palavra, não é a Bíblia, né, que eles estão seguindo, é o pastor, né? E o pastor faz o que quer com esse bando de louco aí, né? Fazer o quê? E eu conheço tanto pastores estupradores, como pastor pedófilo. Exatamente. Tem de tudo, né, cara? Tem de tudo. Aí você vê, então tudo é em nome de Deus agora? Exatamente. Mas a gente tá combatendo esses caras. Eu tô aqui fazendo esse react justamente pra combater. E eu te agradeço, querido. Eu te agradeço por você tá fazendo número com a gente, por você tá ligando. Maravilhoso. Eu tô fazendo sempre. Eu queria te ligar, mas aí depois eu vou mandar um pix pra você. Não, porque eu não tô falando pra você mandar pix. Eu tô te agradecendo a ligação, tá bom, querido? Mas eu vou te mandar, pô. A gente precisa ajudar os canais assim. Oh, obrigado, querido. Te agradeço. Obrigado. Que esclarece, sabe? É isso aí. Mas deu uma vontade hoje, eu queria te ligar outras vezes, mas eu não consegui, a internet aqui estava ruim, tá chovendo muito aqui em Brasília. Mas eu fiquei feliz de você ter ligado e gostei que você começou do jeito certo. Você já falou quem eles são. Mas no seu tempo, vamos pro reality show desses vagabundos. Tá bom, obrigado, querido. Beijo no coração. Obrigado, fica com Deus. Valeu, tchau. Ah, muito legal, né, gente? Putz, é muito bom, né, cara? É, assim, esse carinho, as pessoas terem vontade de participar do programa, eu adoro isso, eu acho muito bacana isso. Vamos lá, gente, um beijo aí. O nome dele é o... Ele é o Cláudio, não? Peraí, eu esqueci, acabei esquecendo. Mas eu acho que ele é Cláudio, acho que ele é o Cláudio. Peraí, deixa eu só confirmar aqui. Não, Carlos, não é o Cláudio, ele é Carlos. Carlos Amorim.
Não, Carlos Alecrim, o nome dele. Carlos Alecrim. Obrigado, Carlos. Valeu pela ligação. Vamos lá. Tem muita coisa que não é coerente e eu não tenho direito de dizer que meu irmão é salvo ou se ele não é salvo. Quantas coisas incoerentes que tem no nosso meio, meu irmão. Quantos pecados que tem no nosso meio. E a gente não vive propagando dizendo que foi pro inferno. Então é essa radicalização que nós precisamos tomar cuidado. Só isso. Pastor, e sobre a indicação do Bolsonaro para estar como candidato a presidente, o seu filho, Flávio Bolsonaro, e essa divisão toda que houve na direita, porque aí vai vir Caiado, o senhor tá apoiando Caiado, né? Vai vir Caiado. Se Caiado vier realmente candidato, vai vir Zema, eu acho que é um bom candidato. Ratinho Júnior também tá pra vir, e mais uns 2 aí da direita. Não dividiu a direita? Qual é a sua percepção política a respeito Eu acho o seguinte, você pode dividir a direita desde que no segundo turno a gente se una contra o Lula. Mas não corre o risco de nem ir pro segundo turno com tanta... Não parece que corre esse risco, tá certo? Mas se você calcular bem, você não tem esse problema na verdade. Você só não pode se dividir em um eventual segundo turno. Aí você não pode se dividir. O grande problema não é nós termos candidatos em vez de um candidato. O grande problema é quando a gente se divide moralmente. Certo? É quando a gente inviabiliza a outra candidatura moralmente, que é o que estão tentando fazer com o Tarcísio, que é o então isso é que é ruim. Por quê? Porque lá na frente você tem uma candidatura fraca. Por que eu fui contra e tomei pau pra caramba aí na rede social? Por que eu fui contra o nome do Flávio Bolsonaro, apesar de que eu sempre disse que era o Flávio? Há muito tempo que eu falo que seria o Flávio. Por que eu já sabia que era o Flávio? Porque Bolsonaro só confia em Bolsonaro. Precisa ter o sangue dele. Michele seria uma candidata melhor do que o Flávio, mas não é porque não tem o sangue. Não tem o sangue, Bolsonaro não confia. Ok, isso é um direito deles. Mas qual é o problema do Flávio? E isso eu já disse várias vezes, está na minha rede. O Flávio tem 2 graves problemas. A questão das rachadinhas do Flávio, lá no Rio de Janeiro, não foram vencidas, foram negociadas. Vixe Maria, esse aí já é comunista na Austrália, hein? Esse aí já é comunista. Foi negociada com quem? Com o ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes sentou em cima do processo e proibiu qualquer investigação do processo contra o Flávio. Ok? Se Flávio for candidato à presidência da República, o que me garante que o sistema não vai levantar do processo e o processo continua? A força que nós tínhamos em 2018 e em 2022 era uma só. Nós poderíamos ter até um candidato não tão preparado assim, mas nós tínhamos um candidato limpo. A gente tirava onda e dizia, fala o que você quiser, fala, mas o meu não é corrupto. Não era assim? Desse jeito. A campanha de Bolsonaro foi feita em cima disso, tá certo? E aí nós temos esse primeiro problema com o Flávio. Quem comandou os hospitais federais do Rio de Janeiro politicamente foi Flávio, certo? Ele indicou pessoas lá. E nós tivemos, eu sou do Rio, problemas seríssimos de corrupção nos hospitais do Rio de Janeiro, que foram abafados, mas está tudo na mão do PT. Tudo na mão do governo federal. Já pensou a gente estar no meio de uma campanha e você ter a Polícia Federal e você ter o PT mostrando as falcatruas que aconteceu, colocando isso na conta do Flávio porque foi ele que indicou? Então, a campanha é muito séria. Nós não podemos errar. Porque qualquer erro nosso, por mínimo que seja, garantirá mais um governo do Lula. Ok? Então, a questão toda é essa. Eu não tenho nada pessoal contra quem quer que seja, mas eu estou pensando na direita. Eu estou pensando no conservadorismo. Eu estou pensando nos nossos princípios e nos nossos valores. Então, para isso, a gente tem que estar unidos. Unidos. E estar unido não significa pensar a mesma coisa, mas significa de que a gente tenta lavar o mínimo possível a nossa roupa suja em público. Por quê? Porque lá na frente vai um precisar do outro. E aí, sua visão, pastor Fábio? O Flávio é um bom nome? Só não gostou também não, né? Mano. Olha, o pior, assim, o que é mais incrível nessa live aí é que os 2 caras que estão entrevistando, que são bolsonaristas roxos, eles mesmo estão assim desconcertados, eles não sabem pra que lado vão. Eles estão totalmente perdidos. O Ottoni, ele dá um tapa na cara, depois acaricia, depois ele vai lá e dá um chute na cabeça, depois ele faz uma massagem, depois ele vai lá e enfia o dedo no teu olho e depois ele fala que te ama. Ele é muito louco. O Ottoni é assim, ele é um furacão que passa ali e ninguém sabe de que lado que ele tá realmente. Tá um bagulho muito louco, assim. Não, né?
Não, é porque eu acho que... Fora a rejeição dele, desculpa, pastor, em qualquer pesquisa é muito alta. Não, muito alta. Eu acho que se fosse a Michelle Bolsonaro, Sim. teria muito mais viabilidade. Sim. O próprio Tarcísio teria muito mais viabilidade. Porém, eu, como eu disse aqui, eu não acredito mais em mudança política, porque se assume o Tarcísio, por exemplo, e continua esse mesmo modelo de STF, ele não vai governar se não for pedir bênção lá para o STF. Então, hoje, quem... Mano, esse cara, ele não sabe ligar uma coisa com a outra. Ele acha que o STF governa, mano. Cara, ele é totalmente, tipo assim, ele é o tiozão do Zap no nível máximo. Tiozão do Zap. Quem governa o Brasil é o STF sem um voto de ninguém, que aqueles caras não têm voto. Eles foram colocados lá pelo presidente da República ou por vários presidentes. O caso... Mano, o presidente da República nunca colocou um cara no STF ignorante. Quem coloca o ministro, quem coloca o ministro no STF é o Senado Federal. São 81 senadores com voto direto igual de presidente. Cara, do que você tá falando? Você não sabe nem como é que funciona, mano. O caso do André Mendonça. O André Mendonça vai ser Terrivelmente evangélico. Terrivelmente evangélico. Aonde esse cara é terrivelmente evangélico? Porque ele já tá fazendo o jogo dele. Quando houve esse PL da dosimetria aí, o que é que ele fez agora a mandado do Gilmar Mendes? Desengavetou lá o processo que corre contra o Paulinho da Força. Então tudo isso é um jogo político para dizer, olha, ou vocês fazem o que mandamos, ou vocês vão preso, vão perder o direito parlamentar. Então, infelizmente... Ô, cara! Se algum ministro tem um processo de um cara na mão, é porque o cara cometeu crime. Tu tá defendendo o cara que cometeu crime? Em vez de você falar esta merda, é só você falar assim, olha, se esse cara tá com o rabo preso com o STF, ele não pode pautar nada. Simples assim. A culpa não é do STF, a culpa é do cara que cometeu o crime e tem um processo lá. Infelizmente, hoje, quem governa o Brasil, eu não sei se o deputado concorda comigo, é o STF. Eles fizeram a lei da dosimetria, pode ser aprovado lá no Senado. Se o Alexandre de Moraes chegar e dizer, olha, isso aqui tá errado, tal, ele derruba tudo e acabou. Esses caras, eles não têm voto. Então, eu acho... Eles não têm voto? Tem certeza? Os ministros do Supremo não têm voto? Eles têm o voto de 81 senadores. Tem voto. Tem o voto do presidente da República. Tem voto. Quando a pessoa elege um presidente da República e elege o Senado Federal, ela já elege sabendo que eles vão decidir quem é o ministro supremo. Então eles têm mais voto que os próprios candidatos. Mano, cara, não tem pé nem cabeça o que ele fala. Eu acho que o STF deveria mudar o seu modelo. Como assim? Não deveria ser colocado por um presidente, deveria ser um juiz de carreira. Concordo com o senhor. Meu Deus do céu, o que tem a ver o juiz de carreira com isso? É um poder! Todo poder é eleição, é desse tipo, tem algum tipo de voto, direto ou indireto. Ninguém foi colocado lá, foi democraticamente escolhido. 81 senadores, que é a casa alta do Congresso Nacional, escolhidos por voto direto, foram eles que colocaram ignorante. Eles representam o povo. Mano. Gente, a Maravilhosa tem um irmão de nickname agora aí, ó. Tem o Maravilhoso. É o Maurício? É o Maurivilhoso. Agora que eu entendi. É o Maurivilhoso. Então agora nós temos a Maravilhosa, porque a Mari, gente, é Mariane. Tá? Então a Mariane é Maravilhosa. E o Maurício é o Maurivilhoso. Muito bom. Vamos lá. Um cara concursado, juiz de carreira, independente, que não fica dando... Muito bom. Olha aí, gente. Agora temos dois, hein? Agora vai confundir, hein? A Mariane e o Maurício. Então é a Maravilhosa e o Maurivilhoso. Entrevista na mídia. Você olha lá para os Estados Unidos da América, o STF dos Estados Unidos da América, você vê algum ministro dando entrevista? Você não vê, cara. Não. Esse cara, um juiz tem que ser independente. Um juiz tem que julgar uma causa e ele, tipo assim, olha para você e diz assim, você não é meu amigo nem meu inimigo. Eu estou aqui para julgar segundo a Constituição. Mas é assim que acontece, cara. Do que tu tá falando? É assim que acontece. O juiz
do Supremo Tribunal Federal, ele justamente é independente porque o cargo dele é vitalício. Ele não depende de ninguém depois que é aceito. Pare de inventar essas historinhas. A Constituição, o fato, o crime, eu sei lá, mas hoje não. É o toma lá da cá. Então eu não acredito que vai mudar nada. A gente pode colocar um cara lá intitulado, porque o Tarcísio, ele, por fora ele é verde, por dentro ele é vermelho. É claro que Melancia, é. tu acha que ele é melancia? Olha, mano, o cara é bolsonarista no talo, usa aqueles negócios de verde por fora e vermelho por dentro, melancia. Mano, ele é muito militarzão, ele é muito, tipo, eu não sei se é estereótipo, né, essa testa de Neandertal aí, sempre tem uns cara desse, né, que não consegue, o cara só consegue ir até 1 mais 1, depois 1 mais 2 ele já não consegue, entende? Essa testa de Neandertal aí, tipo, tá atrapalhando. Aquele é melancia? É melancia, cara. Esses caras, a maioria, 90% são melancia. Ele tava lá no SBT aplaudindo Cara, o discurso de na hora que Moraes, ele aplaudiu o discurso de Moraes ali, a mídia, o Instagram, Facebook, caiu em cima do cara, meu. E tu acha que as câmeras não estavam lá nele, não? Mas claro que Ele sabia que E era. por que ele tava lá? Aquele prefeito de São Paulo lá, como é que é o nome dele? Ricardo Nunes. Cara, o Nunes se elegeu por quê? Porque teve apoio de Bolsonaro. O Bolo só não levou essa eleição, entendeu? Porque o Bolsonaro foi lá e fez a cabeça da turma pra votar no candidato. E isso pra tu ver como o Bolsonaro, ele é boa gente, ele votou no Nunes, hein? Fez vocês engolirem, vocês engoliram, entendeu? Vocês são vocês têm muita personalidade, a personalidade que o Bolsonaro quer que vocês tenham. São ridículos, né? O candidato dele, que é o Ricardo Nunes. Mas, se não fosse isso, o próprio Boulos tinha levado aquela eleição ali em São Paulo, porque o Lula ganhou dentro de São Paulo. Ele perdeu nas regionais, mas dentro de São Paulo ali, no centro de São Paulo, na capital, a capital ali é petista. Apesar que, volto a dizer, eu não acredito nessas urnas. Eu só acredito nessas urnas. Mano. Ele não acredita nas urnas, cara. Tinha que pegar esse cara pela mãozinha e falar assim, vem comigo aqui. Me mostra como é que frauda a urna. Mas eu não sei. Eu não sei como é que frauda a urna. Eu não sei urna como frauda. Eu não sei como frauda. Eu não sei o que é frauda. O que é frauda? Urna ruim. Urna não gosto. Cara, se tu não sabe como frauda, por que tu tá falando que é fraudada? Mano. Urnas o dia que tiver, que elas forem auditáveis. Enquanto elas não forem auditáveis, cara, porque o deputado falou assim, não, mas... Urna não é... Urna auditável. Urna não é auditável. Como é... Tu sabe o que é auditar uma urna? Tu sabe como é audita? Tu sabe como é que acontece o bagulho? Tu sabe como é que funciona? Tu sabe o que é um teste de integridade, ou ignorante? Mano, não tem, os caras não tem limite, mano. Não, mas eu me elegi pela Pior que elas são auditáveis, pastor. Elas são auditáveis. Mas como elas são auditáveis? Eu posso entrar lá e ver se eu votei Então, fulano? pastor, elas... Ai, meu Deus. Como que elas são auditáveis? Eu posso ir lá e ver? Eu posso ir lá ver? Eu posso pegar? Mim pode pegar a chave de fenda? Mim pode pegar a chave de fenda e ver se tem? Mim pode ver? Mim quer abrir urna e mim quer ver voto. Caralho, mano, a gente tá no fim do mundo, cara. O mundo já acabou, a gente tá aqui só fazendo peso, cara. Já podia ter explodido tudo já, velho. Elas são auditáveis. Você só não tem o que eu acho que deveria ter. A impressão. Era a impressão. É o voto impresso. É isso Veja aí, bem, mas ela é O auditável. senhor, quando passa o cartão de crédito, vamos supor... Não, mas eu concordo com o senhor, certo? Mas ela é auditável. Ela só não tem o que eu acho que deveria ter, que era o comprovante. E por que essa que é o direito? Mas tem o comprovante, cara! Tem o boletim de urna! Tem a tua digital! Tem a tua biometria, meu Deus do céu!
A auditoria da urna, o teste de integridade é feito antes. Vocês não conseguem processar essa informação. A auditoria nem sempre precisa ser depois, ela pode ser antes. E mesmo assim, depois ainda eles liberam a urna pra vocês verificarem, mano. Caralho, mano, que é isso, velho? Cara, uga-buga total. O maluco tá... Uga-buga, papel, eu quero papel. Mano... É o direito do povo. Então, porque essa resistência vai lá, vota, cai um comprovante, né? Se precisar fazer uma recontagem de votos, sim, claro. Vocês sabem que... Meu Deus do céu, é uma máquina! Meu Deus, é uma máquina! Se a máquina imprimiu aquele papel, pra que tu vai recontar? É uma máquina! Vai ter erro onde? Meu Deus do céu! Se tu vai recontar o voto impresso de uma máquina, você não precisa ter máquina! A gente volta pro papel lá atrás, ignorante! Puta merda! Mano, os caras são muito burros, cara! Não, pera, não, parou. Eu vou ter que mostrar o vídeo do... Não dá. Eu vou ter que colocar aqui o presidente do PL chamando esse pessoal de espírito de porco. Não dá, peraí. Valdemar Costa Neto, urnas, voto impresso. Vamos lá, não dá, mano, não dá. Não dá, mano. Isso aí é insalubridade, cara. Insalubridade. Total. Olha, gente, se você percebe que esse meu trabalho é insalubre, se você percebe que isso aqui me faz mal, mas a gente tem que fazer, infelizmente, dá uma ajuda aqui, pelo amor de Deus, aqui, ó. Porque além de eu ter que aguentar esses ignorantes e ter que ficar desmentindo os caras, eu ainda tenho que pagar as contas da live, né? Que é conta pra cacete, tudo é caro. Então, se você puder ajudar, ajude. Porque a gente já começou a nossa campanha da nossa assessoria jurídica, ainda tem que pagar os advogados da live ainda. Dá uma força aí. Agora vamos lá. Valdemar da Costa Neto, me salva. Você, Valdemar, que já foi preso e tudo. Fala pra eles aí como é que funciona a urna aí, vai. Quero dar uma satisfação para meus amigos, minhas amigas do Partido Liberal sobre o voto impresso. Por que o PL votou contra o voto impresso e deu a segunda maior votação da Câmara dos Deputados contra o voto impresso? O voto impresso ia custar uma fortuna para o país, essa implantação. Número 2, as urnas já custaram muito para o Brasil. E nós temos controle das urnas. Todas as eleições são sorteadas urnas que os partidos são convidados, junto com a Polícia Federal, para checar as urnas. E isso não se trata de ser contra ou a favor do Bolsonaro. Se trata de defender os interesses do país. Porque essa estrutura de voto nas urnas eletrônicas é caríssima. Isso já está pronto. Não temos que gastar, só temos que verificar e checar essas urnas. Então, quanto ao voto impresso, não pode reclamar, ninguém pode reclamar. O próprio Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil, com mais 53 deputados federais. Como reclamar da urna eletrônica? Não tem como reclamar. O voto impresso ia só trazer prejuízo para o Brasil. Imagina um cidadão votando, aí chega um cidadão que não é normal e chega lá e aperta. É Bolsonaro, gosta do Bolsonaro e aperta Lula. Sai lá impresso o voto do Lula. Ele vai chegar na sessão e falar, olha aqui, eu votei no Bolsonaro e saiu o Lula. Quer dizer, um espírito de porco. Pode acontecer. O que vai acontecer? Vão parar todas as urnas do Brasil. Não vai ter votação no dia da eleição. Exato. Os caras não conseguem ver o básico, mano. Os caras acham que a urna não tem... os caras não entendem como é que funciona. A urna é extremamente complexa. É impossível você hackear uma urna, porque nem na internet ela é ligada. Os caras não entendem que a contagem dos votos...
Os partidos sabem antes o resultado do que os próprios ministros do STF, por conta dos boletins de urna. Mano, os caras são muito burros, cara. Isso não dá certo. O que está certo é o que está sendo feito. Nós temos controle, fiscalizamos e agora o Tribunal Superior Eleitoral vai ampliar o número de urnas a serem sorteadas no dia das eleições para mandar para os partidos irem lá junto com a Polícia Federal para checar essas urnas. Qual é a dificuldade, mano? Cara, até o Valdemar Costa Neto. Olha o que esse cara tá falando, mano. Sabem quem você votou, saiu o papelzinho lá. Fábio de Oliveira, Pimenta, CPF e tal, votou no candidato tal. Porque é o seguinte, fraudar todos os deputados e todos os governadores, é claro que isso aí seria um absurdo. Mas vamos... Por que seria um absurdo? Gente, por que fraudar todos os deputados seria um absurdo? Se você programar uma vez, você frauda tudo que você quiser. Por que é absurdo? Vamos supor, coloca duas pessoas lá em segundo turno para disputar, Bolsonaro e Lula. Entendeu? Aí, na hora de fazer as contagens de votos ali, cara, isso é eletrônico. Um piá, um moleque de 16 anos, entrou lá nos Estados Unidos, lá no exército, lá na como é que chama aquele troço lá? FBI? Não foi no FBI, não foi... Mano, os caras acreditam em qualquer merda. Olha a merda. Como que os caras vão entrar numa urna offline, ô ignorante? Não tem como você acessar uma coisa que não é conectada a lugar nenhum, ô ignorante. Como é que você vai fraudar 500.000 urnas, ô ignorante? Meu Deus do céu, gente. Ele não tem nem ideia de quantas urnas são, ele não tem ideia. Ele não tem ideia. Gente, a maravilhosa, querida... Ah, não, isso, peraí, deixa eu ver se foi ela aqui. O Daniel Teixeira falou assim, auxílio calmante, mandou um ingressinho aqui, obrigado, querido. A Raquel Marinho falou assim, bora pingar os superchats, pessoal, porque a energia vital do Vitor não pode acabar de grátis, tá foda. A maravilhosa, querida, ela falou assim, segue o adicional de insalubridade de hoje. Beijo, linda. A K. Ribeiro falou assim... Aqui, ó, ajuda da insalubridade. Obrigado, queridos. Beijo, Cá, maravilhosa. Obrigado, vamos lá. Não, foi no FBI. CIA? Não, esqueci lá. NASA? Na NASA. E acessou todos os projetos da NASA, cara. Aí vem me dizer que uma urninha lá, movida a energia, não vai poder ser fraudada. Então eu... Uma urninha movida a energia não pode ser fraudada, vai entrar o cara vai entrar no sistema elétrico do lugar, aí vai entrar pela tomada, ele vai entrar pela energia, tá, gente? Pela energia ele vai entrar na tomada, aí a tomada que é ligada na fonte da urna vai entrar no pendrive. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, cara. Tipo assim, mano. Mano. O cara tá falando que a urna vai ser fraudada pela energia elétrica, mano. Olha isso, cara. Ele teve a moral de falar isso aqui, ó, esse ignorante. Olha o que ele falou. Uma recontagem de votos? Sim, claro. Vocês sabem quem você votou, saiu o papelzinho lá. Fábio de Oliveira, Pimenta, CPF e tal, votou no candidato tal. Porque é o seguinte, fraudar todos os deputados e todos os governadores, é claro que isso aí seria um absurdo. Mas vamos supor, coloca duas pessoas lá em segundo turno para... Por que seria um absurdo fraudar todo mundo? Qual a diferença? disputar, Bolsonaro e Lula. Entendeu? Aí, na hora de fazer as contagens de votos ali, cara, isso é eletrônico. Um piá, um moleque de 16 anos, entrou lá nos Estados Unidos. Mano, ele nem sabe da história. Ele não sabe onde entrou, se era importante entrar. Gente, é babaquice. Lá no exército, lá na como é que chama aquele troço lá? FBI? Não foi no FBI. Não foi no FBI. CIA? Não, esqueci lá. NASA? Na NASA. E acessou todos os projetos da NASA, cara. Aí vem me... É online, cara. De repente ele tinha uma senha de alguém. Cara, esse bobagem não tem nada a ver com a urna, nada a ver. dizer que uma urninha lá, movida a energia, não vai poder... O cara
disse que podem hackear uma urna pela energia. É o Hacker 220, né? Hacker de tomada 220, igual o Ilhéus falou aqui. É o Hacker 220. E outra, hackear uma urninha, ô ignorante, não muda a eleição. Porque nós temos quase 600 mil urnas no Brasil. Você tem ideia do que você ter 600 mil hackers pra mudar todas as urnas? Mano, esse cara é um dos bagulhos mais ignorantes que eu já vi na minha vida, cara. Tipo assim, essa testa de uga-buga dele, assim, cara, já tá começando a me incomodar aqui, porque eu tô achando que tem a ver. Vai poder ser fraudado? Então eu, pessoalmente, não acredito que a política hoje vai mudar nada no Brasil. Infelizmente, nós estamos caminhando para uma ditadura em que o STF é a última palavra do nosso Brasil. Não é um protetor da Constituição como deveria ser, mas usa para o jogo político. A família do cara tá envolvido com advogado fulano, com advogado Beltrano, filho advogado, tá no escritório tal. Aí o que acontece? Quando os caras precisam, contratam aquele escritório, que é o Banco Master, cuja mulher do Alexandre de Moraes tem um contrato lá. Mano, olha a salada que o cara tá fazendo. Ele tá tentando fazer uma história só com todas as notícias que ele viu no Zap Zap. O escritório dela, que é o... me fugiu da memória também, é aquele inimigo do Superman lá. Qual é o inimigo? Navarro, Navarro, para, velho. Ô, Navarro, para de tentar ser além do que é, cara. Para de tentar ser além do que é. Por favor. Você entendeu exatamente o que eu falei, Navarro? A comunicação por energia elétrica é a comunicação que existe sempre, que é o 0 e 1, binário, com energia sem energia. Isso é a base de transmissão de dados. Mas uma tomada 220 é corrente alternada, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo amor de Deus, vai. Por favor, gente. Vamos para menos, tá? Menos. Pouquinho menos, tá, Navarro? Pouquinho menos. O inimigo do Superman, Léo? É a Kryptonita, não? Não, o inimigo do Superman lá, o Lex Luthor. Lex Luthor. Olha o nome do... Navarro quer falar de comunicação binária por pulso de energia com tomada 220. Porra, Navarro, aí você tá tirando, mano. Eu te respeito, mas toda hora tu vem aqui tentar meter uma aqui. Aí não, cara. Do escritório, cara, Lex, entendeu? Aí vai lá, contrata pra defender. Tá bom, Navarro, vai lá então nas urnas lá e frauda pro Lula ganhando que vem pela tomada, por favor. Faz alguma coisa de útil, pelo menos, já que tu meteu essa aí. Faz alguma coisa de útil, vai lá e bota o Lula pra vencer tudo aí pela energia elétrica. Pra defender o Banco Master, pelo amor de Deus. Mas o Fábio tá indignado com a política. Eu tô indignado. Aí se tu me garantir isso aí eu já eu tiro 30 dias de férias aqui. Ô, pastor Antônio, muito obrigado. A honra foi minha, amigo. Quer transmitir uma mensagem para a nação brasileira, para os eleitores brasileiros, se tu tivesse a oportunidade de falar com todos os eleitores brasileiros hoje? Olhando naquela câmera ali, ó, todos os eleitores do Brasil estão de olho no Senhor, esperando ouvir uma mensagem que sai dos seus lábios. Qual seria a sua mensagem? A minha mensagem é de esperança contra a desesperança. É dizer que Deus não perdeu o controle desse país. Deus não perdeu o controle desta nação. E nós, como Onde fica a palavra de Jesus que ele diz, meu reino não é deste mundo, hein, Otoni? igreja, como povo de Deus, sempre acreditamos nisso, sempre pregamos isto, independentemente de quem estivesse sentado na cadeira presidencial. Cara, vocês já perceberam que os pastores... Vocês já perceberam que os pastores são mais apegados à matéria do que qualquer outra coisa? Nós nunca colocamos a nossa confiança num único homem. Nós nunca colocamos a nossa esperança num único homem. Porque a nossa esperança sempre esteve no Senhor. Lula é a terceira vez que ele é presidente dessa nação. Nenhuma igreja foi fechada. O país ele não quebrou, ele não virou comunista. E por quê? Porque Deus está no controle desta nação. Dilma governou esse país. Ai, meu Deus. Então quer dizer que o Lula não fechou nenhuma igreja? O Lula colocou o país no melhor índice de desenvolvimento.
E não foi por causa dele, foi por causa de Deus. Foi Deus que tava fazendo isso. Eu vou até acreditar, então vamos fazer o seguinte, eu vou até mudar minha concepção. Realmente, o Lula é abençoado. Muito mais do que vocês e o Bolsonaro. Ô Navarro, eu não tô sendo ignorante, Navarro. Quanta raiva e ignorância. Só falei da parte técnica. Navarro, não adianta, cara. Pô, eu tô aqui no maior puta do estresse e tu vem falar pra mim, querer me contestar que existe sim comunicação pela parte elétrica. Pra que tu quer levantar esta merda? Não tem sentido o que você falou. Só isso, cara. Desculpa, se você não aceita, mano, beleza. Tá, palavras machucam, é emo? Agora é emo? Esse país, o PT governa esse país há quanto tempo? Mas o Senhor tem a soberania desta nação. Portanto, a minha palavra é que você, enquanto cidadão, você pode reclamar, pode opinar, pode ter o seu político de preferência, claro, pode ser daquele campo ideológico, do outro campo ideológico, mas não se confunda com a igreja. A igreja não é de direita, a igreja não é de esquerda, a igreja é do Senhor Jesus. Ela não é de Lula, ela não é de Bolsonaro, ela é do Senhor Jesus. Ideologia é humana. As ideologias de esquerda, direita, isso é humano. Não confunda isso com a Bíblia Sagrada. Não. Então, nós devemos continuar defendendo os nossos princípios. Princípios. E há muitos princípios que eu creio, que eu vejo que estão lá na esquerda. Por exemplo, eu entendo que eu tenho que defender a minha nação contra o racismo. O bolsonarismo, ou a direita, nega o racismo. Eu sou preto. Não sou retilíneo, mas sou preto. Sou de uma família de pretos. E eu sei que existe racismo no Brasil. Eu queria tanto uma direita que se levantasse contra os racistas. Eu queria tanto uma direita que defendesse mais as mulheres contra a misoginia que hoje existe. Eu queria uma direita que não falasse mal de nenhum projeto social que mata a fome do pobre, que alimenta o pobre. Claro, que continuasse falando que a dignidade é o emprego. Mas enquanto esse emprego não chega, como esse pobre vai comer, minha gente? É graças ao tal do Bolsa Família, que Bolsonaro disse que ia acabar, mas aumentou, triplicou o valor, e parabéns para ele por esse bem que ele fez aos pobres desse país. Portanto, eu entendo que existe corrupto de direita e existe corrupto de esquerda. Só não existe corrupto salvo. Esse não é corrupto. Por quê? Porque o Senhor entrou na vida dele. E se é corrupto, é porque o Senhor nunca entrou na vida dele. Portanto, eu... Nossa, mano, quanta bosta, cara. Como esse pessoal usa, né, cara, a religião pra conseguir o que quer, né, cara? É muita covardia, né, mano? Quero abraçar os meus irmãos que votaram em Bolsonaro como eu votei, e votaria de novo. Mas eu quero também dizer aos meus irmãos que votaram no Lula. Eu nunca votei em Lula e eu acho que eu jamais votei. Gente, o Navarro ficou bravo com o que eu falei. Aí ele falou assim, então, enfim, fui. Ele ficou bravinho, Navarro, então ele foi embora. Eu tô falando aqui, imaginem que eu tô falando aqui, explicando pras pessoas que é impossível uma urna ser fraudada pela energia elétrica. E é impossível. Não existe comunicação via energia elétrica com uma urna eletrônica. A única coisa que você pode fazer é pulso, que não vai mudar nada. Você pode programar um negócio para 3 pulsadas fazer alguma coisa, que não tem absolutamente nada a ver com comunicação de dados. Aí o Navarro, ele vem aqui na live e fala, Vitor, dá sim para ter comunicação via elétrica. Para que isso? Para ele pegar o gado e o gado fala, tá vendo? Dá pra fazer! Dá pra fazer sim! Mano, vamos ter responsabilidade com o que a gente fala, gente. Responsabilidade. Hoje qualquer merda que tu fale vira um pandemônio. Pelo amor de Deus, vamos parar de falar bobagem. Não é porque um cara consegue ligar e desligar alguma coisa, ou consegue... Pô...
Tô falando de um assunto importante. Tô tentando desmistificar um bagulho. Aí a pessoa chega aqui e fala que dá, porra. E não dá. Jamais votaria no Lula. Acho, não tenho certeza. Não votaria no PT, no Lula, mas eu te respeito, irmão. E quero te dizer que você é meu irmão em Cristo. E que o céu não tem nada a ver com o teu voto. O céu não tem nada a ver se você votou em Lula ou se não votou em Lula. Porque se for assim, nós vamos nos auto-excluir. Ô, Maurivilhoso, não precisa. Eu não tô pedindo desculpa pro Navarro, não, tá? Eu não tô pedindo desculpa aqui. Se ele quer ir embora, ele vá. O que eu não vou aceitar aqui é eu tentando explicar pras pessoas que as urnas não são fraudadas. O cara falou uma grandíssima de uma merda dizendo que a urna é ligada na energia elétrica e ela pode ser fraudada, porque não dá, energia elétrica não transmite dados, não tem conexão com os dados da urna. Aí vem um cara e fala: olha, Vitor, eu trabalhei na Light. Existe comunicação pela energia elétrica. Então vai lá e já frauda isso pro Lula. Então foi isso que eu falei. Eu não tô pedindo nenhuma desculpa pra ele, tá? Eu só quero que ele tenha noção que um comentário desnecessário desse faz com que bolsonarista saia por aí divulgando mais fake news. Achando que dá pra programar a urna pela energia elétrica. Quer dar uma de esperto? Quer falar que trabalhou na Light? Fala que trabalhou na Light. Mas não fala isso, porra. Pô, eu não tô pedindo desculpa pra ninguém. Do céu, todo mundo. Ninguém vai entrar lá. Porque pior do que votar em Lula é ter amante. Pior do que votar em Lula é viver de cachaça. Pior do que votar em Lula é cheirar cocaína. E tem pregador que cheira, tem pregador que tem amante, tem pastor que tá com a vida errada. E esses podem até votar em Bolsonaro, mas o fato deles votarem em Bolsonaro não garante o reino dos céus. E aqueles que não fazem nada disso, mas votam no Lula, o fato de votar em Lula não lhes garantirá o inferno. O que eu estou pedindo é apenas que a igreja volte a ser igreja e tenha maturidade para entender que eu voto em quem eu quiser, mas eu deixo a igreja de fora disso, porque ela tem dono, e o dono dela é ciumento, e o dono dela não quer que a noiva esteja misturada com o poder. Pastor Fábio Pimenta, quem vota na esquerda e no Lula é seu irmão em Cristo? Não, meu irmão não. Isso aqui não é pastor, tá, gente? Isso aqui não é pastor. Ele tá falando que quem vota no Lula não é irmão dele. Esse cara aqui jamais poderia ser pastor. Basta ler o Sermão da Montanha de Jesus Cristo, ele já não é pastor, ele não é nada. Muito menos cristão. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, como disse o próprio Jesus. Isso aqui não é pastor em lugar nenhum, tá? Quem vota na esquerda não é meu irmão. A esquerda prega a favor do aborto, ideologia... De onde você tirou isso? Ninguém prega em favor do aborto. O que é pregado é a Constituição, que a vida da mãe, a escolha da mãe está em primeiro lugar. Isso é constitucional. A vida da mulher, a escolha e a determinação sobre o próprio corpo da mulher é que está em primeiro lugar, o ignorante. Não é o aborto que está em primeiro lugar, e sim a vida de uma mulher e ela ser dona do próprio corpo e tomar as suas próprias decisões. Porque se aconteceu de ter um bebê, muitas vezes os machões, que nem vocês contra o aborto, vazam e deixam a mulher sozinha para cuidar do filho. E nem todas são obrigadas. Também existem os casos de estupro, os casos de abusos sexuais por pastores, olha só. Vai estudar, cara. Ideologia de gênero, liberação das drogas. Então, se eu vou lá numa urna e clico a favor de tudo que eu disse aqui, poxa, eu estou sendo conivente. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo número 1, e último versículo 32, diz assim: não somente serão condenados os que praticam, mas também os que concordam com a prática. Então, eu não concordo. Por que o senhor não faz por que o senhor não contextualiza? Por que o senhor não contextualiza isso aí?
Eu espero, quando eu fizer esse corte aqui, eu espero que o senhor aceite um debate comigo. Eu espero. É o mínimo. Porque você falar entre broderagem aí, nessa masturbação intelectual de broderagem, aí é fácil. Agora, quando não tem ninguém pra rebater você, eu quero ver se tiver alguém aí pra rebater você, cada palavra que você tá falando. Se o próprio Tony de Paula já te rebateu, imagina eu, o que eu vou fazer aí. Espero que o senhor tenha coragem de debater comigo. Não concordo com nenhuma prática de esquerda, eu sou contra a esquerda, eu sou contra o Lula, eu sou contra as ideologias de esquerda e você... Você não é contra nada, tu é um uga-buga. Uga-buga. Sabe por quê? Porque você não sabe nem explicar o motivo de ser contra. Você é vazio. Não é, meu irmão, se converta, mude de vida e não vote na esquerda, porque se você botar o teu dedo lá na urna e acessar lá um candidato que defende todas essas práticas, você está em concordância com ele, beleza? Mas ele aceitou Jesus, é salvo, não é seu irmão? Não, aceitar Jesus, tem um monte de gente que aceita, mas não adianta a pessoa aceitar Jesus e não mudar de vida. A prática... Quem escolhe o filho, é o pai ou o irmão? Não, aí você tá querendo entrar em calvinismo? Vamos debater calvinismo aqui. Não, porque se Deus chama aquele que vota no Lula de filho... E te chama, mas quem disse que Deus... filho, vocês não são irmãos? Mas eu não tô falando você tem que entender o seguinte, o que é que nós combatemos aqui? Nós combatemos práticas. Qual é a prática que esses caras praticam? Ideologia de gênero, aborto, eu já falei aqui. Meu Deus do céu, gente. O cara tá falando que ele é preconceituoso assim na cara de todo mundo e que se lasque. Inúmeras vezes. Cara, eu não posso concordar com esse tipo de prática. Eu não posso chamar um cara de meu irmão se ele tem esse tipo de prática. Ele não é meu irmão. Irmão é aquele que tem o mesmo sangue, a mesma convicção. Esse cara não tem a mesma convicção que eu tenho. Entendeu? Eu vou chamar católico de meu irmão? O cara... Desde quando Jesus separou as pessoas por convicção? Desde quando? Jesus ficou primeiro analisando a pessoa. Desde quando Jesus pregava só para quem concordava com ele? Que merda é essa? Que Jesus é esse desse cara que eu nunca vi? Eu não conheço esse Jesus dele, não. O cara pratica idolatria, ele não é meu irmão. Ele vai ser condenado se ele continuar. Idolatria? Tu é idólatra do Bolsonaro! Que idolatria tu tá falando? Praticando a idolatria. Eu vou chamar uma... Então o Bolsonaro não é seu irmão, então. Não é meu irmão. O pastor aqui falou, o deputado falou. Se o cara consagrou o Brasil à Aparecida, ele tá tão errado ou pior do que o próprio Lula, porque a idolatria é errado. Eu não posso chamar um camarada que pratica esse tipo de prática de meu irmão. É a mesma coisa de um adventista, da Cristã do Brasil. Vou chamar esse povo de meu irmão? Não tem, rapaz, não tem como chamar. Cristã não, é pesado. Nós estamos aqui, ó, nós estamos em caminhos opostos, entendeu? Nós não estamos... Mano, ele se acha o dono da verdade. Ele se acha o próprio... ele que separa o joio do trigo é ele. Ele é que separa o joio do trigo. Ele acha que ele é superior a todo mundo e as opiniões dele é que são as verdadeiras. Mano, esse é o cara que mais se acha. Ele não enxerga 10 centímetros à frente. Mano, o cara é totalmente pirado. Tipo assim... Ele rebaixa toda a sociedade abaixo dele. Só existe 2 tipos de pessoas no mundo dele. Os que concordam com ele e os que não concordam com ele. O cara que aponta a trave no olho de todo mundo. É ele aqui, ó. Mano... Estamos no mesmo caminho. Então, pra mim, eu não estou falando pro pastor, o pastor não, tem a ideologia dele, a defesa dele. Claro. Olha só, eu só queria dizer aqui uma coisa, olhando ali para aquela câmera ali também, o que eu posso olhar. Você que votou em quem disse que um negro não pesa um arroba e que não serve nem para reprodução, que foi Bolsonaro, você é meu irmão. Você que votou em alguém... Bolsonaro disse isso? Disse isso. Você... O Ottoni de Paula, ele é o caos em pessoa. Ele consegue fazer os caras gostar do Bolsonaro e não gostar ao mesmo tempo, cara. Ele já acabou com o Bolsonaro na frente do... E acabou... Agora ele botou um negro ali contra o Bolsonaro. O cara só percebeu agora que é o Bolsonaro. Mano,
Cara, que bizarro. O Moebius Soibeon, o nosso queridão, ele mandou um superchat aqui, ele falou assim, o meu sonho é uma direita de esquerda. Pastor Otônio de Paula, eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Exatamente, Chacrinha. E também o Otônio. Cara, o Otônio, ele bota os caras no liquidificador assim, ó. Meu, deixa os caras bater lá meia hora e depois tira, mano. Os caras não entendem nada, os caras saem atordoados ali. O Otônio, mano, o Otônio o Otônio é uma figura, cara. É só dar o Google, tá certo? Como é que o Bolsonaro fala? Que ele visitou um lugar onde tinha quilombolas. Sim. E ele disse que era tanta magreza que o negro que estava lá não pesava um arroba. Isso é peso de animal. E que não servia nem para ser reprodutor. Isso era no tempo em que nós éramos escravizados. Tá aí, Bolsonaro fez isso, ok? Você que votou em alguém que defende de que o bandido ele tem que ser morto mesmo, ao invés de ser salvo pelo Senhor. Você que votou em alguém que foi... Ele tá descendo a pancada no Bolsonaro agora. Mano, ele tá agora, tipo... Bolsonaro, que disse de que só não estupra porque é feia, certo? Uma mulher, isso aí, falar isso aí pra uma mulher. Enfim, o que eu tô querendo aqui dizer é que Bolsonaro xingou tanto palavrão e nós votamos nele. Bolsonaro ficou tão longe do que a gente crê minimamente de fé e nós votamos nele, tá certo? O que eu quero apenas aqui dizer é que eu não chego na radicalização de dizer que um irmão meu que votou no Lula, ele não é meu irmão, portanto, se não é meu irmão, não é salvo, certo? Por quê? Porque para ser salvo, e se eu sou salvo, só é salvo quem é meu irmão, porque eu sou salvo, ok? Eu não chego a esse ponto por uma coisa só, o céu não é meu, o céu não me pertence, é só por causa disso. E outra coisa, tanto eu quanto o pastor Fábio, a gente chama de irmão muita gente que está fazendo coisa pior, e porque a gente não sabe, a gente chama de irmão. Tá certo? Então é só esse cuidado que a gente precisa ter. Por quê? Porque Deus quer dar ao pastor Fábio e a mim, que sou pastor de igreja, vidas que votam no Lula. Deus quer que nós pastoreemos pessoas que votam no Lula. Ou seja, a gente tem paciência de pastorear alguém que está nas drogas. O cara fala assim pra mim, Ô pastor, eu vou sair da igreja. Por quê? Não, porque eu tô fumando. Eu falo, não, meu irmão, fica na igreja, irmão. Eu sou teu pastor, até o Senhor te libertar. Ô pastor, eu vou sair da igreja porque eu tô no adultério. Não, meu irmão, calma, o Senhor ele vai te libertar. Agora, o cara chega pra mim e fala assim, pastor, eu vou sair da igreja porque eu votei no Lula. Sai mesmo, sai porque você não é meu irmão, não. Isso não existe. Então, É muito... Ele tem argumento pros dois lados, mano. O Otônio de Paula... Cara, o Otônio de Paula é uma metralhadora giratória que ela não gira só pra atirar, ela gira no próprio eixo, assim, ó, e vai atirando em todo mundo e não quer saber quem é quem, e quem tiver por perto que se lasque, e ninguém entende por que ele gira desse jeito, e ele vai pra todos os lados. Mano. Puta, cara, é muito bom isso é muito bom, velho. Eu entendo o pastor Fábio, respeito o pastor Fábio, como ele respeita a minha posição, certo? Só que eu entendo que quando a gente entra no mérito do sangue carmesim, certo? A salvação em Cristo Jesus, eu não posso achar que quem votou em Bolsonaro é mais ou menos crente do que quem votou em Lula. Por mais que eu não entenda isso, porque muito crente que vota em Lula, ele não se sente da esquerda. Ele é contra o aborto, ele é contra tudo isso. Só que ele tem uma relação de gratidão com Lula. Por isso que ele vota no Lula. Tá entendendo? Ah, mas ele tá errado. Tudo bem, pode até estar segundo o meu conceito. Agora, eu implicar questão de salvação sobre esse irmão, eu acho que Deus não me deu essa... Cara, sabe quem me lembrou? E quem ele tá me lembrando? Tinha um personagem que aquele cara do Pânico fazia, acho que é Carlos Confuso. Seu nome. Quer ver, ó? Esse cara aqui, ó. Esse personagem é exatamente o Otônio de Paula. Olha lá. Olha esse personagem. O nome desse personagem é Carlos Confuso. Olha lá. Me chamo Reginaldo Robertson. Meu nome mesmo, nome você tá falando, né? Isso. Meu nome o nome, só o sobrenome ou o nome inteiro? Nome inteiro. Meu nome é Rubens. Rubens o quê? Robson de Souza. Do quê? Rubens da Silva. Nome. E você tá fazendo o que da vida? No momento eu tô parado, né? Trabalhando bastante. E...
Qual que é o time que você torce, por exemplo? Eu torço, todo mundo sabe, declaradamente eu sou palmeirense. Aí o Neymar foi embora e cai um pouco mesmo a torcida assim. Não, mas isso é o Santos. Sim, eu sou santista. Qual a sua mensagem final? A mensagem é... Não tem mensagem. Palma. Mas tem uma mensagem que eu queria falar. Sim, não tem que falar mais. Tá confuso? Não, eu vou dar uma mensagem. Quero dar uma mensagem. Pode dar. Você quer dar a mensagem? Não. Meu nome. Cara, é tipo isso, mano. Tipo assim, cara, tipo assim, é totalmente confuso. Tipo, o Ottoni, uma hora tá elogiando o Bolsonaro, depois ele fala que o Bolsonaro é o pior cara do mundo. É um bagulho muito louco, cara. Essa autoridade, é só isso, né? Que eu sempre tô aqui tentando ponderar, mas respeitando esses pontos de vista. Perfeito. Então, eu vou falar, pastor Fábio? Não, sossegado. Só que eu o amo e ele me ama também, Cristo Jesus. É que eu tenho uma visão, né? Eu não tô tentando aqui misturar mais política e o conceito de religião. Por quê? Esse aqui é o confuso, então, esse aqui. Mano, caraca, ele não quer misturar religião e... Ele não quer misturar religião, não, mano. Mano, esse aqui é o próprio confuso, esse aqui, ó. Esse aqui é o Carlos Confuso. Olha lá, olha o que ele acabou de dizer, mano. Depois de tudo que ele disse. Ele disse, olha só, ele disse que quem vota no Lula não entra na igreja dele. Aí depois, um segundo depois, ele fala que ele não quer misturar religião com política. Mano, não, cara, é insano. É insano, eu não sei mais o que dizer. Olha Contra isso. o aborto, ele é contra tudo isso. Só que eu o amo e ele me ama também, Cristo Jesus. É que eu tenho uma visão, né? Eu não tô tentando aqui misturar mais política e o conceito de religião. Me não mistura religião e política. Mas se irmão vota Lula, não entra igreja de pastor, não entra. Mano, que bizarro, velho. Tipo, o cara acabou de misturar 100%. Votou no Lula, não entra na minha igreja. E um segundo depois, ele fala que não mistura igreja e política. Mano, é assim, o Gabuga. Por quê? Porque, é como eu já disse, eu não acredito mais na política brasileira. Então, como eu não acredito mais na política brasileira, seja a esquerda ou seja a direita, quem entrar lá, não vai... Deixa eu ver quem tá ligando aqui, peraí, gente. Alô? Oi, quem fala? Alexandre, de Araraquara. Beleza, Alexandre, pode falar, querido. Cara, esse cara tá um verdadeiro João Plenário, cara. Lembra da Praça é Nossa? Não fala lá com craca. Cara, o cara tá totalmente perdido, né? Ele não entende nem as próprias ideias, né? Sim, é totalmente confuso. É a mistura do João Plenário com Confuso, os dois aí. Agora, toda vez que a gente vira ele na tela, ele vai ser conhecido como Uga Buga. É, Uga Buga. Beleza, maninho. Vamos lá, então. Maravilha, tá? Obrigado, querido. Compartilhando a live, compartilhei bastante aqui, tamo junto. Obrigado. É o Alexandre Luiz, né? É você DJ? É, sou. Ah, é o DJ Alf? DJ Alf? DJ Alf? Legal, cara, legal. Valeu, meu irmão. Obrigado, até mais. Valeu. Tchau. Até mais, fica com Deus. Valeu. Caraca, mano, muito bom, velho. Esse Uga Buga, gente, olha, o olho dele, dá pra ver que o olho dele é tipo, sabe, tipo, uns olhos preto assim, que não, parece que não tem expressão, ele não tá entendendo nada, os olhos dele ficam até meio brilhantinho assim, é duas bolas pretas brilhantes, sem expressão, é bem Uga Buga mesmo, ele não tá entendendo nem o que ele tá falando, ele não consegue processar o que ele falou 5 segundos antes, ele não consegue. Não vai resolver o problema do Brasil. Você, meu amigo que está me ouvindo, confia em Deus. Amém. Não confie em político, porque político não vai resolver o problema do Brasil. Confia em Deus, tá? Mas se você votar no Lula, você não é meu irmão. Não confie em político nenhum, tá? Não confia em político nenhum e a política não tem nada a ver. Mas se você votar no Lula, você não entra na minha igreja. Tipo assim, o cara não sabe nem o que fala, gente.
problema do Brasil. Enquanto o Brasil for um país partidário, em que um político, ele adentra aquela Câmara e quer resolver os problemas de forma honesta e não consegue, porque ele não vai conseguir, porque ele está rendido a um partido. O chefe daquele partido vai fazer negociata e vai usá-lo. Então, eu não acredito em mudanças através da política no Brasil. Eu acredito que Deus pode entrar com uma intervenção e pode mudar o cenário, né? Mano, intervenção. Agora não é nem mais militar, agora é intervenção de Deus agora. Deus vai chegar aqui, vai meter o pé na porta do STF, vai arrancar o Alexandre de Moraes lá de dentro. O Deus vai falar, Lula não sobe a rampa. Mano, o cara usou a palavra intervenção de Deus. Cara, que bizarro, mano. Né? Mudando essa nação. Agora, fora disso, eu não acredito. Vai continuar esse mesmo sistema, entre quem entrar. Eu acredito que o Lula vai ganhar essa próxima eleição do jeito que está caminhando. Não acredito que ele vai perder. Acredito que as coisas vão continuar piorando. A dívida pública do Brasil está subindo a cada dia. Atingiu a dívida pública do Brasil... Não, vamos deixar ele terminar. 83% agora. Isso é um absurdo. Né? As pessoas não estão... 83%? É mesmo? O Brasil tá com 83% de dívida PIB? Que coisa! Os Estados Unidos são 150% dívida PIB. Meu Deus do céu! Nossa! O Brasil 83% dívida PIB. Os Estados Unidos 150% ou 140% dívida PIB. E o Japão, 250% dívida PIB. O que o senhor entende? O senhor que acabou de dizer que dá pra fraudar a urna pela energia elétrica. O senhor quer falar de dívida PIB, o senhor não sabe nem o que é dívida. O senhor não sabe nem como funciona a economia. O Brasil é um país equilibradíssimo. Extremamente equilibrado. Se for falar de dívida PIB, cara, os Estados Unidos então faliu já faliu, acabou. O Japão então nem se fala, né? O Japão... não estão abrindo os olhos para o que está acontecendo. Não, porque quebrando o país. Não, o Brasil está arrecadando muito, deputado. Sim. Nós somos um país que arrecada demais, mas é mal distribuído o dinheiro. O senhor sabe disso. Meu Deus do céu, o que ele tá falando? Isso aí é o discurso do Lula, cara. O Brasil arrecada muito e é mal distribuído, mas é o Lula que fala isso, cara. Mano, o cara é loucaço, o cara não sabe nem o que tá falando. Isso. Se eles quisessem mudar o país, vamos falar a verdade. Sim. Seja de esquerda ou de direita. Quem quisesse mudar esse país, mudaria porque tem dinheiro. O problema é que tem que deixar o povo na miséria, para escravizar, para a elite ficar em cima. É tipo pirâmide. Uns vai gozar do bem e os outros vai ficar sustentando essa pirâmide. Esse cara tem que votar no Lula. Meu irmão! Cara, o que o Lula tá fazendo é exatamente isso. Ele tá fazendo justamente esse jogo de inverter a pirâmide. Meu Deus do céu, o que esse cara tá falando, gente? Que o cara que tá diminuindo a desigualdade no país é o Lula. Mano, ele nem sabe que lado que ele tá. E isso que se formou a classe política no Brasil. Isso depende de campo ideológico. É isso que eu estou falando. Porque quem mais governou esse país foi a direita. Pois é. Historicamente falando. Dizia que era a direita que não era, né? Por exemplo, o Alckmin. Certo, então, quem mais governou esse... Os caras nem sabem o que o Ottoni falou. O Ottoni falou uma coisa certa. Nunca houve governo de esquerda no país. O Lula governou com uma frente ampla de centro-direita. Nunca houve esquerda no país. Ele é um trabalhista, o Lula é um trabalhista, é outra coisa. Esse país foram os ditos direitistas, não é? Então, na verdade, é o que o pastor falou. E outra coisa, toda essa decepção toda, né, que a gente carrega hoje, veio por conta disso tudo que aconteceu com o Bolsonaro, certo? Para muitos, Bolsonaro era realmente a última esperança. Não estou falando aqui profeticamente não, tá? Porque a nossa esperança é Cristo. Mas ele era realmente a última esperança. Quando o povo viu o que aconteceu, por erro dele ou não erro dele, tá certo? Por falhas dele ou não falhas dele, o povo desanimou. O povo desanimou. Isso, nosso povo tá decepcionado, nosso povo tá cansado.
Tem gente que não acompanha mais nada em rede social. Tem gente que não quer ver mais reportagem. Por quê? Porque magoou, porque feriu, certo? E quando a nação fica ferida, quem prospera é o mal. Quem prospera é o mal. E era o mal que estava prosperando até Bolsonaro chegar. Quando a gente olhou para Bolsonaro, acendeu a última esperança. E a última esperança foi o que deu, e infelizmente nós estamos vivendo o que estamos vivendo. Deputada. Cara, que doideira, que doideira. Fala, é meu xará, o Vitor? Tu é meu xará, não é? Isso mesmo. Beleza, Tá, meu Vitor? amigo, tudo certinho? Beleza, aqui que manda. Você sabe o que significa plot twist? Sei, plot twist escarpado ainda. Tem aquele da nossa ginasta, né? Que fez aquela manobra que ninguém consegue fazer, né? Pronto. Cara, esse daí agora, eu tava assistindo a live aqui e agora eu vi o que eu nunca tinha visto em toda a minha vida. Eu nunca vi alguém fazer isso. Uma hora o cara é bolsonarista, outra hora o cara defende Lula. Uma hora ele é de direita, outra hora ele é comunista, né? Tipo... Vamos fazer uma apostinha aí, você? Até o fim do programa, esse cara vai estar defendendo o Ciro. Pode crer, né? Ele nem sabe nem pra onde ele vai, né? Cara... Não entendi esse cara aí. Ele sei lá o que ele quer fazer da vida. Mas eu não tô entendendo, mas o pior é que eu não tô entendendo nenhum dos três, cara. Tá tão uma bagunça ali, cara. Tá um negócio... eu acho que quem desalinhou os caras foi o Ottoni, cara. O Ottoni. Não, claro. Agora, deixa eu te falar, deixa eu te dar um conselho. Você sabe que você escutar esse tipo de cara conversar, isso pode acabar te dando um AVC, né? Porque seu cérebro fica confuso. Que porra é essa? Uma hora é um assunto. Cara, conversar com os bebinhos na minha rua é mais interessante do que conversar com esses caras. Pode crer. Mas é bom mostrar isso aqui, cara, porque o Ottoni já é a terceira parte, né? Na primeira e na segunda parte, o Ottoni falou que o Bolsonaro deu golpe. Ele queria dar o golpe mesmo. Ele meteu cada uma aí, cara, coisa mais linda. Ele falou as entranhas das reuniões que ele participou. Cara, esse podcast aí foi maravilhoso, cara. E esse Ottoni aí, esse Ottoni bagunçou os dois caras nunca vão sair o mesmo ali, cara. Não, sim, mas aí esse outro cara que tá debatendo com ele aí, cara, eu conheço... O Uga Buga, você tá falando do Uga Buga. Uga Buga. Ah, tá. A gente aqui no Nordeste chama esse tipo de pessoa de Tonho da Lua. É um cara que é aluado. Um cara que não sabe o que faz da vida. Sabe? Tipo, cara, como é que esse podcast me leva esse cara? Porque assim, um podcast, pra ele fazer sucesso, ele tem que ter uma conversa minimamente interessante, pô. Não pode ser esse tipo de conversa assim. Cara, não, tem duas coisas, ó. Pro podcast ser interessante, ou ele tem que ser nonsense desse tipo, eles acertaram, cara. Porque isso aqui é maravilhoso, isso aqui é pérola, cara. Isso aqui é pra ficar pra história, né, esse podcast aqui. Porque é uma bagunça total. Ou tem que chamar alguém interessante com uma ideia interessante, né? Se for morno, ninguém vê. Mas aqui os caras conseguiram do 880 aqui, os caras conseguiram. Esse cara aí tem que debater teoria da conspiração com o Serjão, com essa galera assim, pô. Não dá pra bater um argumento com esse cara não, que ele aí é só loucura. Pode crer, mano, é isso. Obrigado, meu irmão, pela ligação. Um abraço aí, velho. Valeu, xará, até mais. Obrigado, querido, tchau. Caraca, mano, hoje tá foda, hoje tá muito bom isso aqui, vamos lá. Deputada, minha última fala, se o Fábio permitir. O senhor veja bem. Pô, não tem um bolsonarista Uga Buga pra falar comigo aqui, gente? Podia ter um Uga Buga aqui pra debater comigo hoje, pra gente finalizar com chave de ouro. Gasto com a Câmara 10,7 Gente, eu quase não pedi, tá tão boa essa live aqui que eu não pedi, mas eu tenho que pedir porque senão eu vou me ferrar, né? A verdade, eu já descobri assim, o dia que eu não peço eu não ganho nada, o dia que eu peço uma galera ajuda. Então, gente, por favor, quem puder ajudar a live, a gente já tá na nossa campanha de pagamento dos advogados pra gente ir devagarinho e juntando dinheiro devagarinho. Vocês sabem que esse mês foi um mês muito difícil por conta da minha viagem de Brasília, então a live tá em déficit bem grande, tá difícil. Então, quem quiser ajudar, ajuda nesse Pix aqui, tá bom, queridos? Ajuda nesse Pix aqui. Eu agradeço muito a todos vocês, tá? Qualquer valor, gente. Vitor, só posso ajudar com R$5. Meu, manda 5, tá bom? Tudo é importante porque a gente vai juntando e no final dá tudo certo, tá bom, queridos? Olha, o Thiago ACS falou assim, ó. Panchorra, o PT é de frente ampla desde o primeiro governo. Você não acha que tá na hora do PT vir mais à esquerda? Cara, eu não acho o que deve ser. Porque se a gente quiser que ele seja de um jeito, ele vai perder. Eu prefiro o PT com frente ampla para dar um equilíbrio ao país, com o Lula governando, do que a gente tentar algo mais radical e perder de vez
as rédeas do país. Então a gente tem que ser, nesse momento, a gente tem que ser equilibrado. E o Lula, ele é o homem mais equilibrado do mundo. Não é do Brasil, é do mundo. Ele é o maior estadista do mundo. E pode perguntar para qualquer líder mundial. Ninguém vai discordar. 7 bilhões. Eu não sei quanto está o fundo partidário agora, mas deve estar um astronômico aí, 5 bi? 6 bi. 6 bi. Quase 6 então, bi. Veja bem, o que dava para construir de colégio... Esquece, pastor, muita coisa. Ô pastor, você tá falando mal do fundo partidário. O salário do Bolsonaro vem do fundo partidário. A mulher do Bolsonaro recebe dinheiro do fundo partidário. Os dois juntos, 100 mil reais de fundo partidário. O PL que você apoia é o maior fundo partidário. Só o PL tem 1 bilhão. Mano, esse pastor, ele não conhece a própria vida, mano. Ele fala das pessoas sem saber nada. Muita coisa. Né? Então, o que a gente olha? É próprios deputados que vão lá e eu... Gente, o Ed Gustavo, ele mandou um superchat aqui, ele falou assim, ó... Boa. O Ed Gustavo escreveu assim, ó: pisque os seus olhos e a opinião do Ottoni já mudou. É exatamente isso. A gente pisca, ele já tá falando mal do Bolsonaro. Piscou de novo, ele é Lula e respeita o Bolsonaro. Meu, é muito louco. É um piscar de olhos mesmo, Ed, tá certo. Já respondi o Thiago, né, um querido. A Ale Rocha, gente, quem não acessou ainda, acessa o canal da Ale, tá? Ale Rocha na web, nossa queridona, maravilhosa, uma amiga de todos aqui no canal. Um beijo pra você, Ale, e ela mandou um ingressinho aí no Super Sticker. Beijo pra você, querida. Vamos lá. E eu estava vendo a correlação agora. Cara, o cara gastando 1 milhão nisso, 500 mil naquilo. Então... eu, hoje, não olho mais com a... E no orçamento secreto ele nem precisa dizer aonde que ele está gastando. Ele simplesmente gasta e ninguém sabe aonde que o cara gastou. E nisso a esquerda e a direita estão juntas. E o Lula tá colocando um monte de coisa em sigilo aí também, né? Não, tá bem. Disse que não ia fazer nada disso e fez. Pastor, só pra gente encerrar, eu preciso tratar com o senhor aqui sobre o aumento do antissemitismo. Tá. Tanto no Brasil, por parte da esquerda, que parece que se opõe a Israel constantemente, e isso no mundo. Agora... Meu Deus do céu. Antissemitismo contra Israel? Antissemitismo contra sionismo? Antissemitismo? O que vocês estão falando, mano? Os caras estão dizimando a faixa de Gaza, mano. Meu irmão, a loucura é total, cara. Tu é judeu, por acaso, pra falar de Israel? Vocês já imaginaram um negro igual ele em Israel? Tentando lá no Muro das Lamentações fazer alguma coisa? Agora na Austrália, não sei se o senhor acompanhou, é uma ação antissemita mesmo de morte a judeus que houve lá. Qual é a sua percepção a respeito disso? Eu tenho duas percepções. Uma é uma percepção espiritual, que nem precisa explicar aqui agora, não é? De que quem é esse povo e o ódio que o mundo espiritual tem desse povo. Mas eu tenho uma outra percepção, que é o quê? Que é a forma que o governo do Estado de Israel tem vendido ou tem se comportado diante do mundo, diante das opiniões do mundo. Infelizmente, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, infelizmente, para se manter no poder, e infelizmente... Ele vai falar mal do Netanyahu pro cara que tava falando de antissemitismo. Mano, o Ottoni, ele tá fazendo uma bagunça na cabeça dos caras, mano. Eu tô com pena dos caras, velho. Para não ser preso, porque ele vai ser preso, não é, por crimes de guerra, isso antes dessa guerra toda aí que aconteceu. Ele usou as guerras, não é? Ele usou esse conflito na faixa de Gaza. Ele precisou manter esse conflito. E não caio nessa história que foi só porque se ele parasse e tá, não. Ele precisava politicamente do caos para ele se manter no poder. E isso levantou com mais a mídia, que é demoníaca, que é terrível, que é progressista, tá certo? Inflamou esse antissemitismo. Então você tem duas correntes aqui. Uma espiritual, que a gente não precisa dizer, e a outra é uma corrente política, não é? Da percepção que as pessoas passam. Os caras vão ter um infarto ali daqui a pouco. Os caras vão cair pra trás ali. Os caras ali tão grog, cara.
a ter do Estado de Israel e do governo de Israel. Eu acho que os caras nunca se arrependeram tanto de ter convidado o Ottoni de Paula lá. Porque acho que eles nunca iam assimilar tanta paulada que eles tomaram ali, e ao mesmo tempo a confusão. Que não representa o que é o povo de Israel, assim como os que mandam e governam o Islã não representam, na verdade, esse povo que, na sua grande maioria, não é um povo maligno, maldoso, como são os radicais islamitas, né? Ou então islâmicos. Então é isso, né? É só para que a gente possa aqui mostrar. É só pra que vocês entendam. Tipo, ninguém entendeu nada que ele falou. Ele ficou em cima do muro. Ele não sabia quem ele defendia. Ele falou mal do Netanyahu, mas aí, pá, ele passou um paninho. De que há uma ação e não conseguiu falar o nome de Gaza, né? Ele não falou o nome de Gaza. Espiritual mas há uma ação também de percepção do que o governo de Benjamin Netanyahu tem feito nesses últimos anos. Mas se a questão é governamental, do Benjamin em específico, o que leva um cara... O Thiago falou assim, Panchorra, o que você acha que falta para a esquerda radical ser mais acessível às massas? Não ser radical. Você mesmo perguntou e respondeu, Thiagão. O que você acha para a esquerda radical ser mais acessível? É não ser radical, cara. É exatamente isso. Cara, nenhum radicalismo, né? Nenhum radicalismo alcança o sucesso, né? Se a gente perceber, quando o Bolsonaro venceu a eleição, em 2022, ele não venceu a eleição porque ele era radical. Ele venceu a eleição porque prenderam o Lula. Entende? Então, não é o radicalismo do Bolsonaro que venceu a eleição. O que venceu a eleição foi a manobra que eles fizeram para tirar o cara que ia vencer a eleição do páreo, que foi prender o Lula, entende? Então é basicamente isso, tá, querido? Espero que eu tenha respondido tua pergunta. E desculpa a brincadeira, tá, cara? Com arma, chegar diante de uma praia e sair matando as pessoas. É porque você tem a questão espiritual também. E não somente por conta disso. Porque o modus operandi desses caras é isso. É o tiro, é a arma, é a morte, é o assassinato. Esse é o modus operandi do outro lado. Tanto que todos os presidentes ou candidatos a presidentes que sofreram algum tipo de ataque ou tentativa de homicídio sofreram porque eram de um campo ideológico que era a direita, não é? E o ataque veio da onde? De um outro campo ideológico que era a esquerda, que era o socialismo. Então já é o modus operandi dessa turma que sempre vai usar a arma como uma manifestação, segundo eles, de libertação. É isso aí. Pastor Antônio, muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite. Pastorzão, Fábio Pimenta, um abraço, querido. Caralho, os caras tão... O Gabuga tá muito puto, gente. Pensa no Gabuga puto. Ele tá puto. Foi bom, valeu. Foi muito bom esse debate. Muito bom. Não foi um debate, não. Mas, pastor, dá pra fazer um debate. Colocar o senhor, vamos lá, ex-deputado... Vitor Panchorra. Ottoni de Paula e Vitor Panchorra. Não, ex não. Deputado ex-bolsonarista contra 20 bolsonaristas. Eu não aguento, não. Eu não aguento. É muita pressão. Será que tem... Não, porque eles não deixam falar. Ô, deputado. Não, mas no nosso a gente coloca um tempo, a gente faz diferente. Não, então beleza, aí dá. A gente coloca ali um tempo pra pergunta, réplica e tréplica. E outra, o senhor vai poder... Você pode marcar. Viu? O TGMor77 falou assim, Victor... Peraí, gente, tem alguém me ligando aqui. Só um segundo. Alô? Alô? E aí, mano? Atende aí, cara. Você me ligou aqui, atende aí, liga o vídeo. Vamos lá, Vitor Panchorra. Ottoni de Paula e Vitor Panchorra. Não, isso não. Ei, liga o vídeo aí, cara. Contra 20 bolsonaristas. Eu não aguento, não. É muita pressão. Não, porque eles não deixam falar. Sei lá o que o cara fez. Eu vi o cara ali, o cara tava filmando ele mesmo, sei lá quem é. Vamos lá.
Que aí eu tô doido com esse debate. O senhor vai poder se Tem que me justificar. deixar falar. Um deputado ex-bolsonarista contra 20 bolsonaristas. Não tem problema, toca aqui, eu topo. Fechou, olha aí, ó. Pode você marcar, eu venho aqui em Curitiba e faço aqui. Olha aí, se tiver bolsonarista que quer debater contra o pastor Antônio de Paula, deputado ex-bolsonarista, já entra em contato com a gente que nós vamos marcar aí esse debate. Por favor, nesse caso, eu só peço só um detector de metal na porta, Sim, tá claro. certo? Pra que ninguém entre armado. Porque... Ele falando que os bolsonaristas são tudo maluco lá. Detector de metal na porta pra bolsonarista, cara. Muito bom, cara. O Tony tá acabando com os caras, velho. Não, e segurança também, né? E segurança também. Você que chegou ao nosso canal, você está no Eu Acredito Podcast. Esse foi mais um episódio. Puta, cara, olha, ó, apesar do teu podcast chamar Eu Acredito, velho, eu não acreditei, mano. Cara, olha, velho, isso aí é uma pérola, esse canal de vocês, cara. Puta, é uma pergunta pior que a outra. O Uga Buga aí foi o craque do jogo, cara. O Uga Buga aí foi foda.